Agradecer a apresentação, agradecer o convite e também saudar essa mesa feminina aqui de mulheres valentes que estão na luta e têm um compromisso real com trabalhadoras, trabalhadores em geral. Então, gente, muito obrigada. Eu sei que é um fim do dia muito interessante, que vocês fizeram muita troca, conversaram, ampliaram o conhecimento e devem estar um pouquinho cansados. Eu vou tentar não amolar muito vocês. Eu fiz uma apresentação, que é uma apresentação acadêmica, eu diria, de professora, mas eu vou tentar trazer aqui alguns elementos, justamente pegando o gancho na última apresentação do Fausto, e no objetivo aqui, né, desse evento, que é fazer articulações políticas. De outro, está baixo? Está baixo. Alô? Falo tudo de novo ou não? Bora outra vez, volta o disco. É bom vocês vão ouvir a minha piadinha, que eu não venho mais de vestido longo aqui para não pisar. Bom, então, eu começo saudando aqui as minhas companheiras da mesa, felicitar essa mesa feminina de mulheres, mulheres de luta, guerreiras e comprometidas com a luta das trabalhadoras e trabalhadores do Brasil e do mundo, né? Porque a gente tem uma situação aí na categoria mundial. E pensando nessa situação mundial, eu, como especialista de indústria, e mais especificamente das cadeias globais de valor, vou fazer aqui alguns comentários sobre as macro tendências mundiais da indústria para chegar, no caso do Brasil, e aí para a gente conversar um pouquinho sobre a agenda política, pegando o gancho da palestra anterior e do objetivo desse seminário, né? Passa aí para mim, por favor, qual o seu nome mesmo? João. João, eu chamo pelo... Então, aqui tem uma agenda no próximo slide, então eu vou mostrar um pouquinho o que ficou conhecido como tempestade perfeita na CGV. Tem gente aqui que já me ouviu falar disso, aí eu está dando risada, não aguento mais que eu falar disso. O Bresciani também, que eu vi ele aí no Zoom, não sei. Mas tem outros caras que já me ouviram falar disso. As consequências, assim, bem por cima, né? O que seria um novo normal, que é uma expressão péssima, né? Sobre o pós-pandemia aqui para o Brasil. A agenda que os industriais vêm colocando em articulação, desde, eu diria, principalmente o final do semestre, o último semestre de 2021 e esse semestre, por causa da proximidade das eleições, obviamente. E aí a gente refletir juntos, vou deixar algumas ideias para pensar na agenda de luta dos trabalhadores, né? Também com esse horizonte das eleições que estão chegando aí. E aí a gente precisa pautar os candidatos, né? Que eles apresentem propostas que sejam interessantes para trabalhadoras e trabalhadores. Então, vamos lá. Sobre a tempestade perfeita na CGV. Bom, em primeiro lugar, esse conceito de cadeias globais de valor se refere simplesmente a todas as etapas, atividades, tarefas dos processos produtivos. Tudo que vai entrar aí na produção de um bem ou de um serviço e todas as pessoas e agentes e empresas e trabalhadores e terceirizados que entram nessa cadeia. Obrigada. Tá? Como essas cadeias, por causa da liderança das grandes empresas transnacionais, que são oligopolistas, né, monopolistas em todos os mercados, foram se tornando cada vez mais internacionalizadas, fragmentadas, passou-se a chamar, desde os anos 2000, o que antes o povo referia como Divisão Internacional do Trabalho, passou a se dar o nome de cadeias globais de valor. É um nome só mais popular e mais aderente ao discurso neoliberal, vou colocar assim, mas ao discurso que predomina na narrativa das empresas, dos governos e das instituições multilaterais, como a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Tá? E isso é muito importante porque essa narrativa ela vai influenciar e vai levar às tomadas de decisão estratégicas das empresas e dos governos. Então, é importante a gente disputar essa narrativa
em alguns momentos, que é o que eu tento fazer sempre, usando as palavras deles. Então, por isso que eu uso CGV aqui. Mas eu poderia usar DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Passa para mim, por favor. Então, com a Covid, com a pandemia, foi se formando o que a própria ONU, que é a UNCTAD, é o braço de desenvolvimento e de comércio da ONU, vem chamando de tempestade perfeita, que é outro nome bem desgraçado. Tempestade perfeito para nós, em português, dá uma ideia de que é boa, né? Mas não é nada boa, porque são três tendências que se juntam a uma calamidade pública, que é a tragédia da pandemia, com milhares de mortes e milhões de infectados, né? Então, quais são essas tendências? Primeiro, a indústria 4.0, o novo paradigma tecnológico. Segundo, a maior competição entre as grandes potências mundiais, e aí a gente tem de China e Estados Unidos, que tem gerado um maior protecionismo dos governos. E terceiro, o imperativo da sustentabilidade, dos custos do meio ambiente, da necessidade de se cuidar do ambiente, que apesar de correta a direção, tem sido usado, né, as três tendências têm sido usadas para concentrar novamente poder e renda e riqueza nas mãos de pequenos, poucos grupos transnacionais, que são muito grandes, e poucos estados também, poucos países. Então, essas três tendências, elas são reconcentradoras. E elas achatam e pressionam o poder das trabalhadoras e dos trabalhadores. Dificulta ainda mais para nós, porque todas elas desempregam, todas elas causam achatamento dos salários, todas elas vão refletir no menor poder de barganha da classe trabalhadora. E com a pandemia, isso aumenta, se potencializa e gera também novos movimentos dentro das cadeias de valor que são associados à reindustrialização, à renacionalização, tal do reshoring, do nearshoring, mas que, na verdade, estão acontecendo nos países desenvolvidos, nos países de indústrias avançadas, porque a renacionalização não está acontecendo nos países em desenvolvimento. Então, as empresas transnacionais não estão escolhendo, putz, a China fechou fronteiras na pandemia, isso é perigoso, não vou, então eu vou voltar a produzir, a ter aqui algumas atividades da minha cadeia produtiva no meu país, mas esse meu país são os países centrais, é a Alemanha, a Inglaterra, a França, Estados Unidos, o Japão. Então, isso retira certos tipos de investimento das nações em desenvolvimento, que a gente chama de periferia desse sistema, dessa divisão internacional do trabalho. Então, isso ainda, né, pensando nessa lógica que o Fausto estava falando, financeira, de decisão dos investimentos das grandes multinacionais, isso vai criar menos oportunidades de emprego e vários tipos de empregos, tanto de fábrica, chão de fábrica, quanto de escritório, que é aquilo que eu estava falando, de ampliar a complexidade, a intensidade tecnológica. Mas como? Se os cabeças desse sistema mundial estão trazendo para si os investimentos. Então, esse é um quadro muito difícil para nós da periferia mundial e trabalhadores e trabalhadoras. Né? Ainda mais se a gente for pensar nas desigualdades também de raça e gênero, geográficas, que tem dentro do próprio país, como o Brasil. Então, é uma tempestade duríssima que a gente está enfrentando. Passa para mim, João, por favor. Pode passar, que eu já antecipei. Tudo bem? Então, essas empresas estão praticando aí. Agora, dentro de... E isso precisa ser testado, tá? Ainda não tem muita informação que comprove esses movimentos, mas essa é a narrativa. Em pequenas regiões, mas aí a gente está falando das grandes regiões produtoras mundiais, que é a América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, a Europa e o leste asiático, estão trazendo para essas regiões atividades produtivas através do movimento de reshoring, deixando de terceirizar para longe, diversificando a produção, regionalizando e replicando
em pequenas regiões, o que antes era feito um espraiamento territorial muito maior. Só que todos esses movimentos não estão acontecendo no Brasil ou nos países em desenvolvimento. Tá? E aí, isso desperta uma preocupação muito grande. Pode passar, por favor. João, passa mais um. Cadê isso aí? Então, o que acontece com o Brasil? Bom, o Brasil já estava numa situação bem complicada. Vou falar aqui rapidamente, porque vocês já estão acostumados com isso, para não chover uma olhada. O Brasil não pertence ao eixo dinâmico desses fluxos de comércio e investimentos mundial. Está fora das cadeias globais de valor, como se costuma dizer. Mas não é porque o Brasil é um país fechado, é porque não tem interesse das multinacionais e dos governos em investir amplamente no Brasil. Né? O que tem interesse em alguns segmentos específicos relacionados a matérias-primas. E aí sim, interesse na nossa água, no nosso petróleo, na nossa soja, no nosso solo em geral. Então, o Brasil vai se reforçando como fornecedor de alimentos e matérias-primas nessas cadeias mundiais, ao mesmo tempo que é um consumidor de atividades, de tarefas e de produtos de maior intensidade tecnológica. E aí as indústrias vão fechando. E vão fechando tanto o setor de escritório quanto as fábricas. E estão indo embora. Mesmo que tenha vantagens, por exemplo, de custo de mão de obra, mesmo que permaneçam salários baixos, achatados, estão indo embora, porque não é só isso. É isso que eu estou falando. Tem um movimento internacional de concentrar de novo nesses países desenvolvidos os investimentos. Isso vai ampliar a nossa dependência tecnológica e, com os governos que a gente teve desde o impeachment, desde o golpe, a nossa decadência nas relações externas, ou, em outras palavras, a nossa subordinação. É assinar acordo, diminuir as tarifas, aquilo que o Fausto estava falando, nos tornar importadores. E aqui fica sendo, em alguns segmentos, meros montadores, só carimba lá o selo da empresa nacional, totalmente produzido em outro país, aqueles bens. E aí o Brasil vai se retirando, né, dessas cadeias globais de valor. E isso implica em desemprego, desinvestimento e uma dinâmica de renda muito ruim, que vai complicar muitos indicadores sociais, e o principal deles, que eu sempre levanto essa bandeira, é a violência, o assassinato de 60 mil pessoas ao ano no Brasil, que é uma coisa que a gente todo ano convive e não deveria conviver, isso deveria ser insuportável para uma nação. Mas a gente tolera, a morte é banalizada. Na pandemia foram quase 700 mil mortes. É uma banalidade, um absurdo a gente ter visto tudo isso. Então, assim, vão se acumulando problemas, vai ficando cada vez mais difícil, né, de imaginar a solução, ainda mais quando o governo é tomado por uma coalizão de poder que, além de ser neofascista, ainda por cima não tem nenhuma qualidade técnica e está promovendo inflação, desabastecimento, insegurança alimentar, a fome crescendo. Isso é insuportável na nação. Então, é muito grave o momento que a gente vive. E eu fico emocionada porque é terrível mesmo. E a gente ficou 2 anos na pandemia aguentando tanta coisa que a gente precisa aproveitar esse momento de reencontro para efetivamente planejar a solução para sair dessa. A gente precisa tentar. Ficar parado, eu acho que é a pior alternativa. Passa aí, João, por favor. Então, vou passar muito rápido, e aí o Brasil vai ficando com a pauta do comércio exterior cada vez mais concentrada em commodities, né? Vocês já sabem, minério de ferro, de soja. Passa para a próxima, por favor. Enquanto que a nossa importação, aqui esse azul, é tudo produto de média a alta intensidade tecnológica. Passa para a próxima. A participação da indústria no PIB vai caindo. Se a gente pegar a participação da indústria no emprego, também. Então, a gente tem um quadro de desindustrialização que vai avançando, 2019, 2020, 2021. Passa, João, por favor. E a nossa competitividade na indústria também vai ficando cada vez pior.
Então, tem vários índices que mostram isso. Esse é o CIP da UNIDO, que é o braço industrial da ONU. O Brasil aparece aqui num azulzinho médio, mas pior, né, do que outros, claro, do que as economias avançadas, e equiparável à Rússia, por exemplo, à Índia. Então, a gente está com uma competitividade industrial que vai caiu 10 posições em uma década. Passa, João, por favor. Também, nesse índice do Fórum Econômico Mundial, a competitividade do Brasil vai diminuindo em relação aqui a outros países. O G20 está em vermelho, né? Mas também temos aqui as outras economias emergentes, muito melhores do que a gente. Para os Estados Unidos também perdendo competitividade industrial. Essa informação aqui é de 2020, e isso explica bastante, né? Ajuda a entender a virada do Biden, que o Biden está promovendo com seus planos de resgate econômicos, o plano de Jobs and Infrastructure, né? Que é trabalho, emprego e infraestrutura, em que trilhões de dólares estão sendo investidos justamente para atrair investimentos dos Estados Unidos, e infraestrutura, que é um setor que aumenta a competitividade, ao mesmo tempo que gera muito emprego, e aí dá uma dinâmica de renda, e também ainda incentiva o progresso tecnológico, e esse progresso tecnológico financiado pelo Estado. O Estado dando grana para financiar a tecnologia. Então, perante tudo isso, o que os industriais brasileiros estão fazendo? E aí eu concordo com a análise do Fausto. Está baixinho aí, vocês estão ouvindo? O Fausto falou, não tem burguesia nacional. Né? Não falou uma coisa assim agora há pouco? Falou, não tem o industrial brasileiro. O industrial brasileiro quer uma taxa de câmbio equiparada ao dólar para poder importar, e se ele puder, ele não precisa mais produzir. Só empregar ninguém, não. Só, né, como eu falei, carimba lá a marca dele e vende. Ou nem isso. Vende lá a sua fábrica, se transforma aquilo num shopping center, deixa aí para outro investidor, e ele vai viver de renda, né, no mercado de ações. Então, a gente tem essa virada acontecendo, mas ainda tem alguns setores mais resistentes, porque essa indústria é muito grande, que está preocupado, e que também entende que um país sem indústria é um país sem futuro, um país sem presente sem futuro. Porque a indústria é um setor que, além de gerar progresso tecnológico, ele emprega e ele garante uma autonomia da economia nacional em relação aos outros países. Porque para se importar tudo que tem sido importado, ou para conseguir pagar as dívidas externas, públicas e privadas, é preciso ganhar o dólar. E como se ganha dólar? Ou atraindo investimentos, ou fazendo exportações. E quanto de soja tem que exportar para conseguir pagar tanta dívida e para importar tantos bens tecnológicos? Essa conta não fecha no futuro. É necessário ter uma indústria. E aí, o que os industriais estão defendendo? Né? Vocês não sei o quanto estão a par, atualizados, eu vou trazer aqui porque eu acho chocante. Né? Então, a gente pega assim, a carta do IED, que é o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial, sobre indústria e estratégia de desenvolvimento socioeconômico do Brasil. São 6 linhas de ações. 1. Absorver, não é, né? Gerar, competir. Então, absorver as tecnologias emergentes na revolução da indústria 4.0 e também promover, por meio de ferramentas horizontais, nunca verticais, né? Então, aquele papo ainda neoliberal de capacitação, o desenvolvimento e aplicação dessas inovações. 2. Potencializar a inovação com apoio ao P&D das instituições de ciência e tecnologia públicas e privadas. Fortalecimento da educação básica, também tem defendido muito as escolas técnicas. 3. Modernização do parque industrial, através de instrumentos horizontais, mais uma vez, e com limite temporal para impulsionar a produtividade e competitividade, ou seja, 3 itens das 6 linhas de ações, todas em tecnologia. Aí os 3 próximos, por favor.
mobilização de competências industriais, sem comprometer a produtividade, a competitividade das empresas, que é aquele medo, né, de protecionismo que gera ineficiências, para o enfrentamento de desafios sociais, como segurança sanitária, saneamento e sustentabilidade ambiental. 5. Aumento da exportação de manufaturados, em especial os mais complexos. Né? E isso pressupõe a maior abertura da nossa economia. E 6. A agregação de valor a atividades primárias em que o Brasil apresenta grande potencial. Então, por exemplo, se está exportando um grão de soja, passar a produzir também o óleo de soja em maior escala, que é uma base importante da indústria de alimentos, por exemplo, mundialmente. Um exemplo, né? Então, beneficiar atividades primárias. Ou seja, ouviram aqui a palavra emprego? Nas 6 direções da indústria, a gente vai conversar com eles, a gente tem que conversar com eles. Mas essa pauta aqui não tem emprego. Né? Passa aí, por favor, João. E ainda faz um equacionamento de distorções sistêmicas que está bem além do custo Brasil. Não é só custo Brasil, não. E um deles que está... Chega aqui. Aprimoramentos da reforma trabalhista, adaptando as novas formas de trabalho. E aí tem vários outros. Abertura comercial incondicional, com gradualismo, horizontalidade e transparência. Redução de nossas barreiras internas nos fluxos de comércio entre estados, né? O ingresso na OCDE pode ser relevante, que era o que o Paulo Guedes queria, o Bolsonaro tentou negociar, mas a OCDE não comprou, não quis, jogou fora. João, passa aí. Aí a CNI. A CNI fez uma lista com quase 50 itens, também no final do ano passado. E tem lá, né, eles dividiram propostas para implementação pelo Executivo, quanto também para o Legislativo. Tanto no Executivo quanto no Legislativo, tinha uma próxima, passa, por favor, sobre relações de trabalho, que é avançar em medidas infralegais de modernização, simplificação e eficiência nas relações de trabalho de curto e médio prazo. Mais flexibilidade. Bom, puro lidar com essa agenda dos industriais. Né? E aí, eu vou meter meu pitaco na política, não sou lá especialista. Mas quando a gente elegeu o Lula, em 2003, o vice era o Zé de Alencar. Tinha um pacto entre indústria e trabalhadores. E agora, cadê o pacto? E eles que causaram o golpe, né? Os pactos da Fiesp. Eu venho falar aqui, se depois me escutarem, nunca mais me convido, porque eu vou lá nesses ambientes também. E eu tenho que fazer, né, essa conversa. Mas está bem complicado, porque as linhas de pensamento, colocar assim, estão bem separadas. Então, promover essa postura aqui está difícil. E aí, o que eu pensei? Né? Vamos fazer propostas, vamos trazer só notícia ruim. Eu participei desse plano da Associação Brasileira de Desenvolvimento Econômico, chamada BDE, que foi lançado agora em março. A BDE ela foi criada aqui em 69 e ela define e executa as ações de fortalecimento do Sistema Nacional de Fomento, ou seja, quase 40 instituições financeiras do desenvolvimento, incluindo o BNDES. Tá? Eles são responsáveis por metade do financiamento e investimento produtivo no Brasil. Sistema basicamente público. Banco do Brasil, Crédito Rural, BNDES, Crédito Infraestrutura, entre outros. As agências de fomento, as cooperativas, Sicob e Sicredi. Ou seja, a agência de fomento de Goiás, aquelas que chegam também lá no microprodutor rural, no microempreendedor. É um ambiente muito importante. E é muito importante para nós, trabalhadores, porque o investimento que está sendo financiado é aquele que está gerando emprego. Então, amarrar os objetivos desse financiamento com o desenvolvimento é uma ideia muito potente. E
Essa foi a ideia do Plano OBDE. E aí, para pensar quais são os objetivos do desenvolvimento, se elegeram aqueles que estão concordados com a ONU, que são os tais dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os 17 objetivos que quase 170 países se comprometeram em atingir até 2030, chamada Agenda 2030. Né? Então, esse plano foi elaborado, foi apresentado aos economistas das equipes dos pré-candidatos às eleições, naquela altura, em março, e aí apresenta, de um lado, um diagnóstico do que está acontecendo com esses objetivos do desenvolvimento sustentável no Brasil, e de outro, ações para o Sistema Nacional de Fomento perseguir esses ODS. Então, assim, eu acho que isso aqui nos dá uma luz no sentido de, olha, existe uma agenda pública do setor financeiro perseguindo o desenvolvimento. E isso tem tudo a ver com relações de trabalho, com geração de empregos, que inclusive tem um ODS específico, que é o ODS 8. Tem o ODS de Indústria e Inovação, o ODS 9. E tem ODS específicos relacionados a vários temas, sociais, econômicos, ambientais e de governança. Né? Inclusive instituições de paz e justiça, que é o ODS 16. Passa, João, por favor. Só que a gente tem um problema no Brasil, isso aqui eu vou explicar já já. Aqui tem 17 bolinhas, né? Aqui numa escala de farol, o que está melhorando, o que está piorando, o que está estagnado, desde 2019. No Brasil, a gente tem um problema muito sério de conseguir estatísticas para esses ODS. Muitos deles, a própria ONU não tem ainda uma estatística sugerida para se medir as metas. Mas, para aqueles que têm, o Brasil está com problema, inclusive, de atualização por causa dos cortes no orçamento do IBGE, por exemplo, da não realização do censo, coisas que comprometem o nosso próprio entendimento da nossa realidade. Então, a gente fez uma tentativa de medir o que estava acontecendo e a gente viu que, nos últimos anos, vários desses objetivos estão piorando. Outros estão estagnados e o único que melhorou um pouquinho é o 7, que é o de energias renováveis. Mas é que o Brasil tem uma situação muito oportuna em relação aos outros países, porque a gente já tem uma matriz energética baseada em hidrelétricas. Então, ela é renovável, boa medida. Então, o ODS 7 sempre esteve atingido no Brasil. Acontece que mesmo as hidrelétricas têm um monte de problema na criação, impactos ambientais, certo? E o próprio desenvolvimento do mercado de energia eólica, de energia solar, não necessariamente está gerando efeitos que multiplicam o emprego, multiplicam a renda. Então, tem uma questão aqui para ser olhada. Mas, a partir desse diagnóstico, que revela, então, a precariedade ou os problemas que a gente tem em relação aos objetivos do desenvolvimento, passa, João, por favor. A gente fez uma análise quais eram os ODS por região que precisavam de maior atenção. E aí, no Brasil como um todo, é o ODS 5 da igualdade de gênero, que está em situação mais sensível, e o ODS 2, que é o Fome Zero, que também regrediu. O Brasil saiu do mapa da fome em 2014 e voltou. A insegurança alimentar tinha saído e voltou. Crianças, idosos, pessoas em situação vulnerável, passando fome. É um negócio que não dá para esperar um dia para resolver, porque um dia de fome é uma situação terrível, né? Então, em outras regiões também, no Norte e Nordeste, o ODS 13, que é o de mudança climática, por causa das queimadas na floresta, que tem ampliado com o agronegócio, o ODS de paz e justiça, né, por causa dos assassinatos, por causa da precariedade das instituições, da invasão de terras indígenas, etc. No Sul e Sudeste, mas também Norte e Nordeste, o ODS 8, de emprego. Então, esse aqui, no Sul e Sudeste, a situação do emprego piorou em relação ao que se tinha no passado. No Centro-Oeste, a questão das cidades sustentáveis e outros objetivos como educação, saúde,
vida terrestre, esse laranjão eu consegui enxergar. Então, uma vez que a gente identificou quais eram os objetivos de desenvolvimento com problemas mais sérios, e quais eram também os setores econômicos, e aí a gente fez um outro cálculo, baseado em uma metodologia nova, na complexidade, que geram mais empregos, que são mais positivos para elevar a dinâmica da renda em diferentes cidades, diferentes regiões, mas identificados esses setores e esses ODS, a gente montou um que é chamado de missões estratégicas. Vocês já ouviram falar nesse conceito de missões? É agora a grande moda, assim, né? Desde o trabalho da Mazzucato, de 2018, professora Mariana Mazzucato, da Universidade de Sussex, e que foi incorporado na política de ciência e tecnologia europeia, da produção europeia, se passou a pensar em todo o sistema de fomento, mas também todas as políticas públicas a partir de grandes problemas. Então, a política pública ela é desenhada para enfrentar os grandes problemas sociais, ambientais e econômicos, e as ações, então, resultantes vão ser mobilizadas para atingir essas metas. Inclusive, então, não se escolhe mais setores estratégicos. Não é o setor do petróleo sozinho. É acabar com a fome. Esse é o nosso objetivo. Quais setores vamos mobilizar para acabar com a fome? Então, a gente vai mobilizar setor Y, X, Z. Então, ao se identificar essas missões, a política pública se volta para traçar ações para aquele objetivo. E aí, aqui eu vou trazer essas missões bem rapidamente. Não sei quando eu estou de tempo. 5 horas? Então, vamos lá, mais 2, 3 minutinhos. O primeiro é a diversidade para o futuro digital, cujo desafio é promover igualdade e inovação, e principalmente igualdade de gênero. Então, o principal ODS mobilizado aqui é o de gênero e o de inovação, que é o 9, tá? E é o de indústria também. E aqui tem alguns setores mobilizados, como máquinas elétricas, como o setor de serviços TIC, né, de tecnologia de informação. E tem ações concretas em cada uma dessas bolinhas. Não vou ler uma por uma, mas elas vão passar, sim, pela relação de trabalho, tá? Então, aqui, preparação de empresas e trabalhadores para cadeias produtivas digitalizadas. Pensando que esse paradigma tecnológico chegou para ficar, como as relações de trabalho vão se adaptar? E o crédito para esses setores, a quem vai se destinar? Então, nessa missão, se destina para aumentar a diversidade. Se destina, sim, para políticas discricionárias, para microempreendedoras mulheres negras, de preferência, para diminuir as desigualdades entre grupos sociais também. Tá? Então, essa é a primeira missão. Faça aí, João, por favor. Segunda missão, saúde como motor do desenvolvimento. Então, a pandemia mostrou isso e todas as contas revelam. O setor da saúde mobiliza muito a economia, gera emprego, o serviço de saúde gera empregos, provoca a inovação tecnológica, tem uma indústria no Brasil a ser desenvolvida, que é de dispositivos médicos, de produtos farmacêuticos, e que é altamente concentrada. Então, tem que disputar essa indústria e promover essa infraestrutura para a saúde, digitalizar, né, o acesso à saúde, a gestão dela, fazer a capacitação técnica em atividades associadas à saúde e a expansão da produção e da inovação do sistema de saúde. Então, aqui, ODS 3 da saúde e 8 do emprego. Próxima missão é o ecossistema de inovação e bioeconomia para a Amazônia. E aqui, o objetivo é promover o desenvolvimento econômico, inclusivo e sustentável, com produtos e serviços inovadores de alto valor agregado de bioeconomia. Porque bioeconomia tem uma questão, assim, bioeconomia, se a pessoa for cursar amizade, vai chamar até a produção de soja de bioeconomia. E isso não é o que a gente quer em bioeconomia. Não basta produzir algo verde, vamos dizer assim. Qual é a bioeconomia do futuro? Uma bioeconomia, sim, com tecnologia de ponta, sim, mas que gera renda, e que gera renda para esses arranjos produtivos locais que já estão nessas regiões.
Nordeste, principalmente, para agricultor familiar, né? Que é a grande maioria dos nossos agricultores, mas não aquele que se apropria do produto. E é por isso que a próxima missão se chama... Um minuto, está acabando, faltam só duas. Agronegócio engajado. O agronegócio está se desenvolvendo, é um fato. O que precisa? Precisa que ele se engaje nos problemas sociais. Que seja proibido emprestar R$1 para um cara que queime floresta. Dá para pôr um GPS e monitorar isso. Não se pode emprestar grana para esses caras. O Sistema Nacional de Fomento tem condições de fazer esse monitoramento. E o agronegócio precisa fazer transferência tecnológica para a agricultura familiar e para toda a cadeia produtiva. Porque os produtos que saem lá do campo e chegam na nossa mesa, quase que triplicam de valor nesse mesmo caminho. E tem uma série aí de intermediários com uma taxa de lucro tremenda, e que são oligopolizados e que podem, então, cobrar preços para levar o produto da produção rural até o supermercado muito elevados. E isso compromete nós, trabalhadores, do ponto de vista do consumo, né? E a última missão é infraestrutura e cidades sustentáveis, entendendo também a infraestrutura como um setor muito relevante para a geração de emprego, para a inovação tecnológica, que tem capilaridade, que é necessário em diversas regiões, mas não é uma infraestrutura para fazer corredor de exportação de soja. É uma infraestrutura que inclui mobilidade urbana, né? Tinha aqui a foto do pessoal do ônibus, né? Que é um grande problema da nossa população. Saneamento básico. Então, esses são os problemas sociais que a missão estratégica deve mirar. Pode fechar, João. E aí, eu termino com isso. Assim. A gente está aqui no momento de pensar políticas, a nossa agenda, mas também a gente precisa pensar como operacionalizar e fazer as coalizões políticas necessárias. E aí, eu acho que a agenda do setor público tem brechas para a gente ocupar, para a gente disputar, como é o caso dessa daí, da BDE. Então, eu agradeço a atenção. Muito obrigada.